Olá, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Vamos ter aqui uma entrevista muito interessante com o nosso agora vice-prefeito municipal, o Aldemir Uri, popular Taquari, né, que está tendo uma carreira assim vertiginosa, né? Voou muito rápido, alto, né? Saiu da iniciativa privada, foi a vereador e hoje é vice-prefeito. Tudo bem, Aldemir? Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Os amigos aí da Web TV, Vitor. Satisfação estar aqui, os nossos internautas aí. Legal. Então nós vamos iniciar as perguntas e a primeira que eu faço ao nosso vice-prefeito é: quais são, Aldemir, na tua opinião, as perspectivas ou projeções que você faz para esse primeiro ano de governo, né? Que talvez, podemos dizer até pós-pandemia, tomara que seja, né? Deus te ouça, né? Que seja pós-pandemia. A gente imagina, né? Ninguém pode dizer ao certo que vamos ter tempos difíceis, dado essa retração que áreas da economia tiveram, porém outras áreas tiveram crescimento. Então a gente não consegue dimensionar, né, o quanto vai ser para mais ou para menos, né, o ano, mas a gente imagina um ano de muito trabalho, de responsabilidades aí que nós estamos assumindo, e já nesses primeiros 15 dias de governo aí nós já temos algumas ações importantes de empresas que estão vindo para cá se instalar, que vamos dizer, dar um gás aí na economia local e regional. Muito bom. Pois é, você foi, Aldemir, diretor de uma forte empresa privada, de conceito internacional. Depois você saiu, foi para o setor de saúde, passou também pelo comércio, e por último vereador, né? Teve essa experiência de vereança, 1 ou 2 mandatos? Um mandato. Um mandato, né? Você acha que agora tem o maior desafio como vice-prefeito e que poderá em algum momento substituir o prefeito em ocasiões de férias, enfim, e que será também mandatário? Como é que você vê esse desafio? Eu acho que as coisas vão acontecendo, né, na vida da gente à medida que a gente está preparado ou se prepara para determinadas situações. Eu tenho uma trajetória, né, até queria, lembrando isso, te parabenizar pelo aniversário hoje, né? Está de aniversário hoje. Obrigado. Eu sei que você está logo a seguir. E eu, terça-feira, estou fazendo 60 anos, né? Somos aquarianos aí. Isso. Então eu tenho uma trajetória longa já, né? De 60 anos aí, que começou lá na colônia, e a população aí já sabe toda a minha trajetória de operário, de fábrica, de tudo. Então eu me sinto preparado, né, para esta função, e esse mandato de 4 anos no Legislativo me ensinou como que é o trâmite legislativo e dentro do Executivo também, coisas que se precisa conhecer para administrar. E você fala de eventualmente assumir, né, a prefeitura. O nosso prefeito hoje fala que nós temos 2 prefeitos. Sim. Então, tem responsabilidades lá que são minhas, né, que eram do prefeito antes. Sim. Prefeitos anteriores faziam o que eu estou fazendo. Então, hoje nós já estamos a exemplo do que nós fazíamos no Vídeo Saúde. Dá para você dizer que dividiram as tarefas? Sim, ele no Vídeo Saúde ele era o presidente, eu era o vice, e as tarefas eram divididas. Então hoje nós temos tarefas lá divididas já, que ele atua em uma determinada área, eu atuo em outra área, mas o comando já está, vamos dizer, dividido. Então essa questão de estar preparado para
férias do prefeito, coisas do tipo assim. Isso hoje já está acontecendo. Com certeza. E é um desafio, mas é um desafio muito forte teu agora na tua vida. Claro. Não, e um aprendizado, né, dessa parte, e uma responsabilidade muito grande. Tem passado por mim lá valores expressivos todo dia. Sim, sim. Que eu sou, isso era uma coisa que antes o vice-prefeito não fazia, eu sou o ordenador de despesa, né? Então, isso, coisa que antes passava pelo prefeito, hoje eu que está sob minha responsabilidade para que ele tenha liberdade de ação numa outra área, para que não tranque as coisas na mesa dele, né? Que a prefeitura tenha agilidade, que o cidadão que demanda um serviço lá da prefeitura, ele seja atendido no tempo certo, na qualidade certa. Estamos aí, como eu falei, com 15 dias de governo, mas nós já temos várias iniciativas implementadas de agilidade e estamos planejando aí uma reestruturação que vai dar belos resultados. E que você vai falar depois aqui. Tem. E que você vai falar depois aqui. Você é do MDB, né? É filiado Sim, ao MDB. Filiado ao MDB. O MDB volta ao poder agora com o PP e outros partidos, mas indubitavelmente os mais fortes são MDB e PP, e que tem o número maior, inclusive, de cargos no governo. O MDB tem um ícone chamado Osmar Terra. Isto tudo fortalece o MDB neste momento, Aldemir, ou Taquari? Não, sem dúvida, essa questão de estar neste momento agora, o deputado Osmar Terra está lá na prefeitura. Está lá fazendo uma reunião lá com o prefeito e mais outras pessoas para sugerir e contribuir para o governo com a experiência que ele tem de um ex-prefeito, ex-secretário estadual de saúde, ex-ministro. Então, é importantíssimo. Várias vezes deputado. Importantíssimo para nós, né, essa capacidade que ele tem, essa visão de Brasil, né? Então, o MDB estar lá dentro da prefeitura, o Osmar Terra está lá dentro, né? E é indiscutível a importância dele para Santa Rosa. É indiscutível. Né? Principalmente na área da saúde. Indiscutível. Na ACO, você executava, dirigia, conduzia, gerenciava. Tive a felicidade de, naquela época, lá ter um contato com você, quando a gente estava no CASF. A gente sabe do teu conceito lá como administrador, na época. Depois, teve o hospital, que também teve esse ritmo de administrador, de conduzir processos. Mas depois foi para a Câmara, onde normalmente se legisla, se acompanha, se fiscaliza, que é diferente de conduzir, de protagonizar. E, inclusive, você chegou a pedir um afastamento, depois voltou, né? Você não via motivação, é uma pergunta que eu te faço, ou até uma declaração minha, assim, eu imagino, tanto de fiscalizar, legislar, como tu vê na questão de conduzir, tu é da característica de administrar, de conduzir o processo. É isso? Podemos dizer assim? Sem dúvida nenhuma, cada pessoa tem sua personalidade, né? Sim. O meu perfil é mais de executor, né? De realizar, de fazer. Mas dentro da Câmara de Vereadores eu tive a oportunidade de, usando a prerrogativa de legislar, né? Eu fiz a revisão do regimento interno da Câmara, eu fiz a revisão da lei orgânica, autor de lei de concessão de títulos, eu pude executar, no sentido da palavra, a legislação, entende? Não só uma coisa de ficar só dando amém. Então, eu fui protagonista de muitas coisas, participei ativamente do CONCEPRO, do COMUD, então, envolvido em decisões importantes aí da cidade, que nem o sistema de monitoramento que nós temos hoje.
Então, mesmo dentro da Câmara, que se tem essa ideia de legislativo, tem muita coisa que tem que meter a mão na massa, tem que fazer, né? Então, eu pude também executar essa coisa que me dá a satisfação de realizar coisas. Eu fiz isso dentro da Câmara de Vereadores, né? Além dessa atividade de legislar. Legal. Bom, voltando para a gestão atual, e tu já deu um trailer aqui, já falou alguma coisa sobre os primeiros passos, né, na administração de vocês, mas eu te pergunto agora com o Anderson Mantei, que nós queremos trazê-lo aqui também para uma entrevista exclusiva com ele, deixar passar apenas alguns dias aí. O que vocês almejam em 4 anos, Aldemir? O que seriam as metas principais, aí, os pilares principais? O foco maior é na desburocratização, né? É sistematizar as coisas de maneira que o munícipe, né, ele tenha a percepção de resultado, de que as coisas estão acontecendo. E que o funcionário, né, no caso o servidor, tenha segurança para realizar aqueles processos. Então, o nosso trabalho vai estar voltado a dar segurança para o servidor, dar capacitação, dar treinamento, orientação, né? E o trabalho seja ágil, que a gente não fique procurando pelo em ovo para as coisas não andarem. Então, nós queremos agilidade, nós queremos desburocratizar, nós queremos uma máquina pública eficiente. Essa palavra eficiência, ela é um norte assim para nós de busca de eficiência, a exemplo do que nós já fizemos lá dentro do Vida e Saúde, que hoje é vamos dizer, um exemplo para o país aí de administração hospitalar. Nós queremos, então, nesta linha, que a Prefeitura de Santa Rosa esteja na vanguarda da administração e onde tiver uma ideia, alguma coisa que esteja funcionando bem, nós vamos ir atrás, vamos buscar, vamos aprender, vamos copiar, sabe? Tudo no sentido de que nós tenhamos uma cidade, vamos dizer, progressista, né? Que a coisa seja pujante na cidade, que as pessoas queiram morar em Santa Rosa, que o investidor queira vir investir em Santa Rosa, que nós tenhamos progresso, que nós tenhamos uma economia, né, importante aqui nesta parte do estado, né, na região. Pois é, você falou inclusive aí um termo, usou copiar, um benchmarking. Coisas que realmente de repente estão dando certo lá em Erechim, em Santa Maria, em qualquer outro município, por que não trazer, né? Claro. E aí eu sei que vocês já estão desenvolvendo ações nessa área de atração de empresas, mesmo que deverão também apoiar as daqui. Mas atrair empresas fortes ajudará muito na geração de empregos, né, Aldemir? Sim. E você certamente se preocupa também com a questão da própria melhoria da infraestrutura e tudo, essas coisas mais concretas, mais... poderia falar um pouquinho sobre isso também? Não, como eu falei, o nosso objetivo é o desenvolvimento, né? E sermos atrativos para as empresas. Uma empresa tem que querer vir para Santa Rosa. Isso. Ela não pode chegar aqui e ter um monte de entraves e coisas burocráticas que outros municípios não têm. Sim. Não é uma questão de nós ser mais querido mais do que outros, mas nós não podemos ser pior do que os outros. Claro. Então, ao momento que tem municípios que têm um crescimento rápido, que as coisas andam rapidamente dentro da prefeitura, nós também temos que, no mínimo, ser igual. Se nós não podemos ser melhor, nós temos que ser igual. E aí, com a nossa força, da nossa mão de obra, que isso é uma coisa que a vida inteira eu falei desde que eu cheguei em Santa Rosa, o diferencial que nós temos em Santa Rosa é a qualificação da nossa mão de obra, que outros municípios não têm.
Então, se nós formos iguais a outros municípios em termos de legislação, em termos de funcionamento do município, o diferencial vai ser esse, vai ser a qualificação que nós temos hoje da nossa mão de obra, que faz toda a diferença. Pois é, e vocês estão administrando hoje com 11 secretarias, né? Sim. 11 secretarias. A novidade, que eu creio muito positiva, é o desenvolvimento econômico, tecnológico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, que inclui o turismo também, que a gente pessoalmente sempre defendi, porque acho que é um meio de ajudar a gerar empregos e divisas para o município. Você concorda? O turismo, nós entendemos ele como uma área de negócio, uma área econômica. Não é aquela coisa, fala em turismo, falar em passear. Isso é o turista que faz. Nós que somos gestores, nós temos que olhar para o turismo como uma fonte de renda. Claro, com certeza. Para os empreendedores aqui da cidade, para gerar emprego, gerar renda. Assim como o esporte também. O esporte. Que nós criamos uma secretaria dedicada para o esporte. Exclusiva, né? Que o esporte também tem todo esse apelo da saúde, né, da população, do divertimento, né, do entretenimento com o esporte. Isso é importantíssimo, nós queremos isso, né? Mas nós olhamos também como uma fonte de renda para hotéis, restaurantes. Até na medida que promove eventos esportivos, claro, que eventos trazem gente esportivos, de fora. exatamente. Então nós entendemos desta forma, que ao mesmo tempo que nós vamos estar promovendo saúde, promovendo o nome de Santa Rosa, que tem tantos aí equipes que levam o nome de Santa Rosa para fora da cidade, para o estado, para o país, né? Que isso é importantíssimo. Mas nós vamos também estar gerando renda aqui, de uma certa forma, na rede hoteleira, no comércio, restaurantes, toda essa parte aí, que o esporte também vai trazer isso vamos dizer, em conjunto com o turismo. Com certeza. Porque aí a pessoa vem aqui para participar de um evento esportivo, mas ela fica sabendo que tem a cascata não sei onde, que tem não sei o quê, que aí ela vai lá visitar também. Então elas juntam, né? Turismo e esporte, nós entendemos. E vai usar o hotel, e vai usar o restaurante. Claro. Toda essa cadeia aí, né? Sim, sem dúvida. A nível de relação com a Câmara, vocês, governo, estão com a maioria ali na Câmara, né? Mas você fala da importância de, independente disso, ter sempre uma relação positiva, boa. Eu e o Mantei, nós até tu já teve a experiência como edil. Sim. Nós somos do bem, do projeto bom, daquilo que é importante para a comunidade. Não para o Taquari, não para o Mantei, não para o Vitor. Para a comunidade. Entende? Então, a nossa relação com a Câmara, a eleição terminou dia 15 de novembro. Aquela disputa, né? Toda aquela questão política da eleição, para nós, dia 15 terminou. De 15 para frente, nós somos Santa Rosa. Então, nós temos maioria na Câmara, sim, é importante, mas nós não temos essa questão política, né, de fazer uso político disso. Nós somos do projeto bom, da comunidade, e por aí a coisa... Inclusive de ouvir a oposição. Tranquilo, ouvir a oposição, debater, discutir, conversar ideias, porque nós não temos a pretensão de achar que só nós temos ideia boa. E eventualmente aceitar alguma sugestão. Claro que tranquilo, nós não temos essa pretensão de querer ser o gás da coca, que nem diz o outro, né? Todo mundo tem ideias boas, por que não ouvi-las? Não tem problema nenhum conosco isso. Beleza. Saindo um pouco fora da questão política e de gestão, né? Eu preciso te perguntar, assim, não é sobre política federal nem nada, mas esse fato, né, da pandemia, né, Aldemir,
que desafiou todo mundo, que está aí ainda vigorando, né? E agora as vacinas, né, que tem dado, inclusive, declarações controversas de cientistas, de médicos, de políticos, etc. e tal. Como é que você viu a pandemia, sem, quem sabe até como um fator que ajudou a repensar muita coisa? Você, como qualquer um de nós, tem uma opinião sobre isso. Toda dificuldade, na dificuldade se cresce, né? Exatamente. Então, meu avô dizia que a dor ensina a gemer. É um termo popular. Exato. Então, nós tivemos a pandemia, ela nos apresentou dificuldades enormes e nós crescemos com isso. Nós somos melhores hoje do que nós éramos antes da pandemia. Coisas que nós nem imaginávamos, pensávamos fazer daquele jeito, hoje nós estamos fazendo. Então, tem o lado negativo da pandemia, tem as perdas das vítimas, tudo isso vamos dizer, é dolorido, é dolorido, mas tem esse aprendizado, né, que no erro a gente aprende, e sem querer entrar no mérito dessa questão política aí da pandemia que muitas pessoas fazem, um diz uma coisa, outro diz outra. Eu não entendo nada desse negócio de vírus, eu não tenho propriedade para falar de vacinas, se A, se B, mas eu digo que nós aprendemos com a pandemia, sofremos e ainda estamos sofrendo com a pandemia, tivemos perdas, mas na dificuldade se cresce. Com certeza. Bom, nós vamos agora aqui, Aldemir, é uma entrevista enxuta, bem objetiva, boa, aqui com o nosso vice-prefeito Aldemir Ulrich, e eu vou fazer um ping-pong agora aqui com ele, perguntando o seguinte, peço a ele responda com uma frase curta, você pode simplesmente optar no caso da segunda pergunta aqui. Governar é o que para você, Aldemir? Eu não sei se a palavra governar, mas eu digo liderar. Sim. Né? Que dá para trocar, na verdade, eu e o Mantei estamos lá como líderes, né? Isso. Condutores de um processo. De um processo. A primeira coisa é ser justo. Então, na minha cabeça, tu tem que ser justo. E entender a tua posição, no caso de um ente público, que tu está lá para servir. Então, quem está, vamos dizer, o nosso chefe é o contribuinte, é a população. Então, eu tenho esse entendimento, o Mantei também tem, muito claro, que nós estamos lá para servir e que o nosso chefe é a população. E que quer dizer que nós vamos fazer tudo que a população pedir? Não. Não é bem assim. Nós temos que ser justo, né? Se eu fizer uma coisa para o Vitor, eu tenho que fazer para o João, para o Antônio. Eu não posso ser injusto, né? Então, governar para mim é ser justo. Pois eu até continuaria com mais 2, 3 perguntas aqui que são bem objetivas, mas na tua fala de agora sobre o conceito de governar, eu preciso te fazer uma pergunta assim. O sistema que se adotava lá no Dia do Povo, vocês alteram agora? Como é que vai ser essa relação com a comunidade no sentido de atender pleitos? O Dia do Povo, ele era um evento para ouvir, né? E nós pretendemos continuar ouvindo a sociedade, ouvindo a Câmara de Vereadores, que são os representantes, né, da população. Se diz que a Câmara é a casa do povo, né? Então nós vamos continuar ouvindo e atendendo, mas de forma coletiva, não de forma individual, entendeu? Então,
ouvir, nós Mas vamos ouvir. como deverá se dar esse coletivo na prática? Bom, um representante de uma comunidade, por exemplo, nós vamos criar o conselho. Nós vamos ter 2 conselhos, o Conselho do Interior e o Conselho de Administração. Então, representantes das comunidades vão chegar com as demandas e nós vamos ouvi-los para atender à comunidade. Vamos constituir conselhos. Sim, 2 conselhos. O Conselho do Interior e o Conselho de Administração. Tem um cronograma para Não, eles? nós não fizemos, mas dentro do nossa ideia dos primeiros 100 dias de governo, nós temos várias ações para fazer e esses conselhos estão lá. Estão previstos. Sim. Beleza. Então é uma forma de nós ouvirmos a sociedade. Imagina um presidente de uma comunidade, de um bairro, de uma vila, do interior, ou escuta as demandas lá daquela localidade e traz para nós, no conselho. Aí este conselho, ouvindo aquela demanda, vai dizer, olha, isso tem que ser feito. Isto é importante ser feito. Nós vamos fazer baseado numa decisão deste conselho. É uma inovação, na tua opinião? Sim. E não é que seja uma inovação, isso é uma experiência prática que nós temos do Conselho do Vida e Saúde. Sim. Que nós atuamos, e atua até hoje lá, eu e o Mantei se afastamos do Conselho por causa dessa questão política, né? O Conselho ainda atua até hoje lá. O Conselho sempre é um instrumento bom, forte, importante, né? Porque ele ausculta a comunidade. É uma forma democrática de decidir. Governos outros também usaram isso, e, enfim, parabéns para vocês. Vou pular um pouquinho aqui. A virtude principal que você vê em você, Aldemir? Eu me acho um cara de iniciativa, de resolutivo. Quando as coisas chegam, eu dou seguimento, não fico arrodeando, é direto. Então, eu acho que eu sou resolutivo. E acima de qualquer coisa, eu procuro ser justo. Sim. Nessa linha. Essa é uma característica que tu vê como mais forte tua, né? Sim. Okay. E tem defeito também, né? Defeito tem um monte. Todo mundo tem, né? e nesse embalo ainda de descontrair, eu te pergunto, gremista ou colorado? Eu sou gremista, não fanático. Tá certo. Não pode ser fanático mesmo. E tem um Grenal pela frente aí, vamos com calma, né? Sem dúvida. Acreditas em Deus? Assim, acredito que existe um ser superior, né? Em algumas religiões chama de Deus, outros chama de Buda, outros chama de não sei quem lá, mas existe algo, né, superior. Eu, como batizado de casa na igreja luterana e depois batizado na igreja católica, então eu sou das duas. Eu acredito em Deus, acredito na Bíblia, frequento um local aqui que eu considero um privilégio que Santa Rosa tem, que é o Mosteiro da Transfiguração lá em Cruzeiro. É um privilégio nós termos. Além de ser um ponto turístico, né? Sem dúvida. Frequento lá. E parabéns por acreditar na Bíblia também. Bom, então agora eu vou deixar aqui, estamos indo para o final, né? Uma entrevista bem objetiva, bem legal, com o nosso vice-prefeito Aldemir. Uri, a tua mensagem final, tua fala final aqui, né? Do que tu acredita, do que tu almeja nesse governo de vocês e nesse momento, sobretudo, né, Aldemir, de uma expectativa positiva, favorável, que de repente as vacinas poderão ajudar a reduzir muitas mortes e ajudar a economia também a andar de forma mais séria, né? Essa questão da vacina, para mim, se a vacina evitar uma morte, já está bom. Eu sou dessa opinião. Sim. E que ela não faça mal, né? E que ela não faça mal. Parabéns por lembrar isso aí. Porque isso ainda é um cuidado que está se tendo. Se ela não fizer mal para ninguém e salvar uma vida, estamos no lucro. Estamos no lucro, exatamente. Né? Como mensagem final, assim, de tudo que a gente já falou, eu peço que os internautas, né,
acreditem, confiem e que pensem no coletivo como nós estamos pensando, que as coisas vão dar certo e que nós estamos com, vamos dizer, com uma energia muito, muito positiva, com muita vontade de acertar, né? De fazer a coisa boa, tanto para os funcionários como os servidores, eu tenho que me acostumar com esse termo, Sim, servidores, quanto para a população. Nós queremos o melhor, né? Nós queremos o bem coletivo, né? Daqui a pouco, pois é, porque eu pedi aquele negócio para mim, lá não fizeram. Mas aí é para mim, né? Tem que ver o coletivo. Eu falo sempre no coletivo, então que a população se una, né, com a gente nesse objetivo do coletivo de Santa Rosa. E aí, o coletivo de Santa Rosa estando bem, nós que estamos inseridos nesse coletivo, nós vamos estar bem individualmente. Nós não podemos querer que a gente esteja bem e o coletivo esteja mal. Exato. Então, no momento em que nós tivermos uma cidade boa, nós vamos ter uma vida boa dentro desta cidade. Nós não podemos querer ter uma vida boa dentro da cidade se a cidade é ruim. Exato. Então, eu peço que confiem, que acreditem, que participem. Eu estou à disposição lá na prefeitura. O meu sistema de trabalho, a porta está aberta, pode entrar, né? Até na minha sala lá agora o pessoal está brincando, eu mandei abrir uma janela com um vidrão bem grande, lá o pessoal chega no vidro e já faz um sinal. Faz um sinal que quer falar comigo. Então o sistema é esse, é aberto, vamos trabalhar junto, vamos construir uma Santa Rosa ainda melhor, que nem diz o nosso prefeito. Eu agradeço a oportunidade. Aldemir, foi um prazer enorme falar contigo aqui, te desejo muito sucesso nessa nova empreitada, nessa nova jornada, tenho certeza de que irás fazer um grande trabalho, sucesso a você, sucesso ao novo governo aí, e aos nossos amigos, fica o abraço, né? Muito obrigado por acompanhar essa entrevista.